o excesso de gorduras e o excesso de embutidos no preparo das refeições. Como assim, Nutri? Eu vejo muita gente falar assim, mas Nutri, eu tô comendo bastante salada, eu tô diminuindo pra caramba as frituras, diminuindo pra caramba, né, vários alimentos e o emagrecimento não tá vindo. E aí quando a gente vai ver, a gente tem ali uma quantidade de azeite, óleo, enfim, óleo de coco, o que quer que seja, gigantesca na comida, sabe? Eu tenho pacientes que já fritaram o ovo, fritaram numa gordura, no óleo de coco, assim, uma camada grande. Então, assim, não é porque é mais saudável que eu posso comer em quantidade muito grande, porque, lembrando sempre, falamos de qualidade aqui de alimentos, mas a redução calórica sempre vai ser primordial para perda de peso. Então, aí a pessoa lava a salada enche, né, a salada de azeite, coloca ali um monte, fica até com a boca marcada de azeite. Isso não vai ser bom para o seu emagrecimento. Cada colher de sopa de azeite tem em média 100 calorias. Então, cada colher que eu coloco a mais nessa minha salada, nesse meu prato, eu tô colocando mais calorias. Então, olhando para esse cenário aqui, o que é importante pensar? No refogado do arroz. É um fiozinho de óleo no refogado do arroz. O arroz não tem que brilhar, o arroz não tem que ficar com um monte de gordura. Feijão, a mesma coisa. Eu vou fazer o refogado do feijão. Quanto feijão eu tenho? Quantas colheres de sopa de gordura eu vou precisar para refogar esse feijão? E no feijão existe um segundo cuidado muito importante aqui. Muita gente me fala, Nutri, você fala que feijão não engorda, mas eu cortei o feijão e emagreci. Claro, né? O feijão dessa pessoa tinha linguiça, tinha bacon, tinha paio. Você não tá comendo, não é o feijão que está te engordando, é a gordura desses alimentos todos que tá no teu feijão. Então esses embutidos vão contar muito na tua conta no final do dia e também a gordura que você adiciona nos alimentos. Isso é muito importante de ser falado, porque o que eu vejo muitos pacientes falando, eu já tive um caso desse há pouco tempo atrás, eu falei pro paciente, ó, de tarde você vai comer uma fruta com pasta de amendoim. Posso comer à vontade a pasta de amendoim? Não, a pasta de amendoim é extremamente calórica. Ué, mas você falou que é extremamente saudável? Extremamente saudável não tem nada a ver com não ter calorias, gente. A única coisa que não tem caloria é água. Todo o resto vai ter. Então, é super saudável a pasta de amendoim, mas ela é uma fonte fortíssima de gordura e também se torna uma fonte importante de proteínas, mas mais de gordura. E isso tudo tem muita caloria, gente. Não é porque as pessoas, às vezes, a gente tá numa carbofobia, vamos dizer assim, na qual as pessoas acham que só o que tem carboidrato é nocivo, é danoso. E na verdade, não é bem assim. Tudo que tem gordura em excesso, que tem proteína em excesso, também vai causar problemas no seu organismo. Então a gente não pode ter excesso de nada. O equilíbrio é a mãe do jogo. O que eu te peço nesse momento, sabendo disso que a gente conversou aqui? Observa o teu preparo dos alimentos em casa. Observa o quanto você coloca disso. E se você puder, reduz um pouco. Mas a gente não faz bem? Faz super bem na salada, mas o excesso não vai fazer bem, tá? Então, esse é um ponto importante pra gente conversar. Observar todos esses excessos. Nutri, mas eu tenho uma pessoa que cozinha pra mim, né? Converse com essa pessoa sobre isso. Fala, olha, tive uma conversa com a minha nutricionista, pode falar, tá? Pode falar que eu sou sua, não tem problema nenhum. E ela me falou que tem essa questão aí da quantidade, o que você acha, como é que tá, dá pra diminuir? Converse abertamente, fala, eu não sei se é esse o meu problema, mas eu preciso que você me ajude, eu preciso entender com você que se tem esse excesso a gente pode reduzir, porque muitas vezes, gente, o erro na alimentação também, dentro desses contextos aqui, está na falta de diálogo, da abertura de diálogo. Eu não estou dizendo que a pessoa tá errando, eu quero entender com ela o que tá acontecendo. Às vezes falar abertamente, ser mais direto ajuda nisso. Olha, queria entender do teu lado. Dá pra diminuir? Você acha que é o mínimo? Você tem um protocolo de, né, isso pra quem pede marmitinha, por exemplo, você tem um protocolo de quantidade pra eu saber se é isso ou se é outro erro que eu tô cometendo, sabe? Então é importante a gente ter esse levantamento. Mas só de tirar bacon de feijão, por exemplo, a gente já tem aí um ganho grandão bacana em relação a calorias, tá bem? Outra coisa que eu queria falar pra você nesse sentido, mais nutri, eu como fora todos os dias, eu como em restaurante. Então assim, a gente tem momentos na vida que é o que eu sempre falo. A gente tem que agir pelo bom senso, né? Eu olho para aquele alimento e eu entendo que aquele alimento, eu olho pra ele, nossa, esse arroz tá brilhando, esse feijão tá com aqueles self-services, né? O feijão tá com uma crosta de gordura em cima. Eu entendo que esse alimento pode estar sendo exageradamente temperado, né? Então, o que eu faço? Eu aviso o dono do restaurante? Não. Eu tento evitar pegar esses alimentos muito gordurosos e até trocar de lugar para me alimentar, tá certo?
Isso é o mais importante a ser feito. A gente não vai falar com o dono do restaurante, pelo amor de Deus, né? A gente vai olhar aquelas quantidades e vai falar, eu acho que tá excessivamente gorduroso isso aqui. Vai trocando as opções que tem ali, ou você vai realmente mudar de lugar se você entender que tá tudo muito absurdo ali, tá bem? Mas o que é importante ser falado aqui, gente, gordura não é ruim, proteína não é ruim, carboidrato não é ruim. Eu tô te dando aqui uma questão que pode estar atrapalhando seu emagrecimento. Pode ser por isso, tá? Você tem que ser investigado. Tudo isso tem que ser investigado diariamente. Passa uma semana observando isso. Se você cozinha, passa uma semana reduzindo. Se você come fora, passa uma semana trocando as opções de acordo com a sua visualização. Porque nada é mais importante do que o nosso olhar. A gente vê que tem muita gordura ali, beleza. Eu acho que eu vou diminuir aqui porque deve estar com um excesso, certo? Então é importante a gente olhar. E quando eu falo de gordura, eu falo dos alimentos do dia a dia, dos alimentos básicos. Eu vou olhar um molho 4 queijos e vou querer que ele não seja gorduroso, que ele não seja excessivo. Gente, ele é por natureza excessivo no questão calórica. Ele é por natureza. Um pudim é por natureza. Eu tô falando dos alimentos que não são por natureza. Um arroz, um feijão, uma lentilha, um ovo mexido, por exemplo, que não tem que ter gordura, no caso. Inclusive, ovo mexido dá pra fazer com água ao invés do óleo. Fica fofinho pra caramba. Então, assim, a gente tem que observar os alimentos que não são gordurosos por natureza, como eles estão se comportando. Um frango grelhado não deve pingar óleo, não deve brilhar. Então, é isso que eu tô tentando mostrar pra vocês. Salada, temperar com azeitezinho, mas não pra ficar aquela lambança, é pra dar o gostinho, tudo bem? Por conta de calorias, por conta da preocupação com essa redução calórica. Nutri, não tô preocupado com redução calórica, meu peso tá maravilhoso, tá do jeitinho que eu quero, preciso me preocupar tanto com isso? Se você estiver falando de azeite cru principalmente, não tem que se preocupar, tá? Eu me preocuparia mais com a questão dos embutidos, que são aquelas coisas que eu falei pra você que vão no feijão, porque não fazem bem pra saúde, né? Em sua maioria não fazem muito bem pra saúde. Mas não, seu peso tá bem, você tá consumindo sempre aquela mesma quantidade, você tá tranquila com isso? Segue desse jeito e tá tudo certo. Mas se em algum momento você entender que pode ser um problema e você quer reduzir um pouquinho de peso, pode ser um caminho para que você elimine esse peso que você quer depois, certo?